A Constituição Federal determina que, em razão da condenação por improbidade, o indivíduo perca o mandato, cargo, emprego ou função. Essa perda é automática? O episódio de hoje do Mini Aulas do Pesquisa e Direito, comigo, o professor Jean Nunes, está imperdível. Vem comigo! Pessoal, para a gente fixar bem os efeitos da condenação em matéria de improbidade, é importante a gente visitar o Instituto dos Efeitos Secundários da Condenação em âmbito penal. Você sabe que no direito penal existe uma distinção quanto aos efeitos da condenação em efeitos principais ou diretos e efeitos secundários. A distinção se condensa, se identifica principalmente no que diz respeito à necessidade da fundamentação pelo magistrado. O juiz, ao proferir a decisão penal condenatória, em se tratando de efeitos principais ou diretos, não precisa fazer uma fundamentação minudente, circunstanciada sobre os impactos ou a necessidade do reconhecimento desses efeitos. Eles ocorrem de modo automático. Em se tratando, porém, de efeitos secundários da condenação penal, o magistrado precisa apresentar fundamentação concreta quanto à necessidade, naquele caso, diante daquele réu, sejam aplicados aqueles específicos efeitos. Desta perspectiva, não constitui efeito principal, isto é, automático da condenação penal, a perda do cargo, emprego ou função, até porque se presume, a princípio, o ponto de partida é o de que o indivíduo não cometeu o delito no exercício do cargo. Entretanto, o próprio Código Penal, artigo 92, inciso 1, as duas alíneas A e B, prevê a possibilidade que haja o efeito secundário da condenação penal, a perda do cargo, emprego ou função que ele esteja exercendo naquele momento. Desde que a condenação tenha prazo igual ou superior a 1 ano e o crime tenha sido cometido com abuso de poder ou violação do dever com a administração pública, ou se trata de condenação à pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Nessas duas hipóteses, é possível que o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, determine a perda do cargo, emprego ou função. Atenção, porque há duas previsões no nosso ordenamento de efeito automático da condenação penal. Você encontra este efeito, a perda do cargo, como efeito da condenação penal de forma automática. Onde você encontra isso, Jean? Em duas leis. Na Lei 9455 de 1997, que é a lei de tortura. Lá em seu artigo 1º, o parágrafo é o 5º, há a previsão de que constitui efeito automático da condenação penal por tortura a perda do cargo e a inabilitação para exercício de nova função pública pelo prazo correspondente ao dobro da pena aplicada. Veja que previsão interessante. E você encontra também na Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850 de 2013, o artigo 2º, parágrafo 6º, a previsão de que o indivíduo condenado nos termos da Lei de Organização Criminosa terá como efeito, se ele for servidor, agente público, a perda do cargo, emprego ou função e a inabilitação para exercício de qualquer atividade pública, de qualquer cargo, emprego ou função, pelo prazo de 8 anos após o término, atenção, do cumprimento da pena. Então esse é o panorama geral em termos de condenação penal de efeitos principais e efeitos secundários. Como mencionado, em apenas 2 casos, o ordenamento jurídico brasileiro prevê como efeito automático da condenação penal a perda do cargo, emprego ou função. Já em se tratando de improbidade administrativa, a perda se dá de forma automática. A jurisprudência do STJ tem entendido que as sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429 de 92 exigem fundamentação quanto à dose, à intensidade e mesmo à própria aplicação dessas sanções. De modo que o indivíduo condenado por improbidade administrativa, sendo agente público, ele tem o risco real de perda do cargo, emprego ou função, mas caberá ao magistrado, na situação concreta, avaliar se há necessidade de imposição dessa pena que é mais grave.
Basta você imaginar que a condenação por improbidade pode ocorrer por atentado contra os princípios da administração e se revele naquele caso que a situação era de improbidade, mas não suficientemente grave para impor àquele indivíduo, talvez um servidor já com muitos anos na carreira e uma folha extensa de serviços prestados, uma pena tão grave quanto a da perda do cargo. Então, nesse contexto, nós vamos dizer que a perda não é automática, mas sempre é possível em se tratando de condenação de improbidade. Não ser automática significa o quê, Jean? Que o magistrado, ao sentenciar, atrai para si o dever de fundamentação. A dúvida que fica é, essa pena se aplica a qualquer agente público? E se for um deputado, um senador, um membro do Ministério Público? Esse é tema, claro, para o nosso próximo Pesquisa e Direito. Aguardo você até lá.